é um instrumento de Deus para que isso venha acontecer. Amém? Aleluia. Eu estava falando, né? Eu ministrei no domingo passado, para quem veio. Falei sobre o Espírito Santo, né? E eu quero continuar a ministração. Eu quero ler em Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. E muitas das vezes nós temos, né, às vezes um entendimento equivocado sobre a pessoa do Espírito Santo. Às vezes nós aprendemos, né, sobre o Espírito Santo e às vezes nós achamos que a ação do Espírito Santo ou que um dos papéis do Espírito Santo, né, é ficar apontando os nossos erros, ficar apontando as nossas falhas, né? Quando você falha, às vezes você fica ali, né, e fala assim, nossa, o Espírito Santo está me lembrando da minha falha. Eu vou dizer para você uma coisa, o Espírito Santo não está te lembrando das suas falhas. Na Bíblia você não vai ver que o Espírito Santo, o papel dele é condenar. Na Bíblia o papel dele é testificar da obra de Cristo e testificar de quem você é te lembrar de quem você é. Se você aceitou Jesus hoje, se você nasceu de novo, eu quero dizer para você que o papel do Espírito Santo é sempre afirmar, né? Eu estava dizendo ontem também que o papel do Espírito Santo, eu não sei se eu falei domingo passado, mas é aquele treinador, aquele que chega para treinar você nessa nova vida, para treinar você nessa nova natureza que você recebeu. Se você, né, aceitou o Senhor Jesus, se você confessou a Jesus, se você reconheceu, né, que era um pecador, que precisava de salvação, que não tem como ser salvo a não ser por Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e Jesus é a vida. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É por isso que o Filho, Jesus, seu nome é Jesus, ele teve que vir à terra, se fazer carne, para poder ensinar o caminho para mim e para você. E ele só não ensina o caminho, ele pega na minha mão e na mão de Deus, sendo homem, ele pega na mão do homem, sendo Deus, ele pega na mão de Deus e ele reconcilia todas as coisas através da sua morte, do seu sacrifício na cruz, né? A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda bonzinhos. Como que nós éramos? Pecadores. Cristo não morreu por bons. Eu quero dizer, se você se considera bom, o Evangelho não é para você. O Evangelho é para quem reconhece que precisa de Jesus, para quem reconhece que não tem como escalar e subir ao céu sozinho pelas obras, não tem como você chegar a Deus porque você está fazendo algo bom. A única forma que faz você chegar a Deus e te aproxima de Deus é pelo sangue do Cordeiro, e o Espírito Santo está aqui para testificar a obra de Cristo. Ele está aqui para glorificar a obra de Cristo, amém? Romanos capítulo 6, versículo 14, para nós começarmos aqui. Porque o pecado não terá domínio, pois não está debaixo, mas estás debaixo o quê? Não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai. Eu preciso do Senhor, Pai, todos os dias da minha vida. Não posso levantar, não posso respirar, não posso viver, Pai querido, sem o Senhor. E eu reconheço, Pai querido, que o teu favor é sobre a minha vida. Eu reconheço que a tua graça é sobre a minha vida. Eu reconheço que a sabedoria que tem vem do Senhor. Pai, ilumina minha mente, que a minha voz, Pai querido, não venha a ser a voz apenas de uma pessoa, mas a voz de Deus aqui, Pai querido, a voz do Senhor falando com os teus filhos. E eu quero declarar que todos que chegaram aqui nessa manhã vão ser impactados por essa palavra, porque essa palavra é a palavra de Cristo, é a palavra que tem poder para transformar todo aquele que nele crê. Pai querido, eu declaro, Pai querido, enquanto eu estiver falando e aonde estiver um coração aberto, Pai querido, vida vai ser gerada, transformação vai ser gerada. Pai, eu quero declarar, Pai querido, que nós estamos, Pai querido, numa reunião de família e que o Senhor vai falar conosco, é o nosso Pai, e nós ouvimos a sua voz porque somos filhos. Te dou honra e glória em nome de Jesus. Amém, aleluia. Porque o pecado não terá domínio. Diga, o pecado não tem domínio. Quando que o pecado não tem domínio? Quando você não está debaixo da lei. Irmãos, quando nós vemos no Jardim do Éden, seria muito fácil o plano de Satanás pegar uma arma, olha o que o pastor está falando, e dar na mão de Eva e falar, mata o seu marido. Convencer Eva a matar Adão. Porque se o papel do diabo, e é o papel do diabo, é destruir
tudo aquilo que Deus faz, porque, né, o diabo veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que é o plano de Deus, e o plano de Deus era ter criado o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, o papel do diabo é agora tirar esse homem da comunhão com Deus, tirar esse homem da imagem que ele tinha com Deus. Mas eu fico pensando, né, por que o diabo, em vez, né, de usar Eva de uma forma, ele não poderia ter, né, dado algo para Eva, e dizendo: Eva, pega essa arma e mata aquele homem, porque o diabo teria acabado com o homem, acabado com os planos de Deus, porque se o homem morresse, não tinha como reproduzir, então teria acabado com o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque não havia essa lei. A única lei que Deus tinha dado é: não comerás do fruto. Não comerás o quê? De todas as árvores comerá, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que você comer, seria mais fácil o inimigo dar uma arma, mas não existia uma lei sobre isso. A única lei que havia no jardim: não comerás do fruto dessa árvore, porque aonde não há lei, não há transgressão. A única forma do diabo conseguir tirar o homem da presença de Deus era se o homem pudesse quebrar a lei de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. O que o inimigo fez? O inimigo fez com que a mulher fosse enganada. Não é bem assim que Deus disse, né? Não, Deus disse que nós podemos, que vocês não podem comer de nenhuma. Não, Deus disse que nós comemos de toda, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos comer, porque o dia que nós comer, nós vamos o quê? Morrer. E o que o diabo fez? Não, Deus não quer. Deus não é tão bom assim. Deus não quer que vocês sejam parecidos com Ele. Deus está escondendo algo. Você viu, irmão, aonde tem lei, eu vou dizer uma coisa: parece que essa natureza caída, ela fica atiçada. Porque se não há lei, não existe pecado, não existe transgressão. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. A Bíblia diz que Ele cumpriu toda a lei. Cristo é o final da lei. Pastor, então você está me dizendo agora que nós não vivemos mais debaixo da lei? Eu não estou dizendo. Quem está dizendo é Paulo aos Romanos, no capítulo, vamos lá, capítulo 6 aqui, vamos lá, capítulo 6, 14. O que está dizendo? Porque o pecado não terá domínio sobre quem? Quem nasceu de novo, quem está em Cristo. Porque quem não está em Cristo vive ainda debaixo da maldição. Mas quem nasceu de novo, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão mais debaixo, mais o quê? Um favor imerecido. Graça a esse favor imerecido. Agora pensa uma coisa: o diabo, quando enganou Eva, e Adão, quando pecou, a primeira coisa que o homem viu é que ele estava o quê? E alguém nu fica com vergonha, não fica? Ele ficou com vergonha. Quando ele olhou para ele viu que ele estava nu, a vergonha vem. Sabe uma pessoa que peca, a primeira coisa que vem, ela fica o quê? Vergonha. Mas ainda existe uma raiz maior. Mais do que a vergonha, existe uma condenação. A raiz da condenação. Agora, o que aconteceu? Eu estou nu, eu vou ter que mostrar minha nudeza, e o que acontece? Agora eu vou morrer. Por quê? Porque eu transgredi a lei do Senhor. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pastor, você está dizendo que eu não devo viver pela lei? Não pela lei, irmão, você deve viver pela lei do Espírito, porque a lei do Espírito de vida, o que é a lei do Espírito de vida? É que eu não vivo hoje para seguir uma regra. Eu não vivo pelo certo ou pelo errado. Eu não como da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é certo, então eu vou fazer. Isso é errado, então eu vou fazer. Não, isso não é a forma que eu vivo. Eu vivo pelo Espírito. E quando você vive pelo Espírito, você vai agradar a Deus, porque o Espírito vai te conduzir em toda a verdade.
Eu vou repetir para você, o Espírito de Deus vai te conduzir. Por que a vida cristã não é um manual de regras? Porque na religião, irmão, eles vão te ensinar um monte de coisa de regra. Isso pode, isso não pode. Isso você deve fazer, isso você não deve fazer. Então você sabe tudo que você deve e não deve fazer. Só que você tenta fazer e não consegue. Porque quando a tua natureza, essa natureza caída, ela encontra a lei, irmãos, a Bíblia diz que a lei que era boa, ela potencializou o pecado. Porque antes, quando não havia lei, não havia transgressão. Se não havia transgressão, não havia condenação. Mas uma vez que a lei veio, a lei realçou o pecado. A lei deu força ao pecado. É que Paulo fala, né, que a força do pecado é o quê? A lei. E quando não há lei, o pecado na realidade não tem domínio. Mas Cristo cumpriu as 613 leis, não só os 10 mandamentos. Cristo cumpriu toda. A Bíblia diz que Cristo é o fim da lei, é o fim da lei. E quando Cristo cumpriu a lei, o que aconteceu? Ele cumpriu a satisfação de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, pastor, nós devemos viver pelos 10 mandamentos? Sim, qual que é o 4º mandamento da lei, por favor? Guardar o sábado. Alguém guarda o sábado aqui? Então você está pecando contra Deus. Porque se você vive pela lei e você não guarda o sábado, você já pecou. E quem pecar pelo menos um pecado, já era. É por isso que você precisa do Consolador, do Espírito Santo, para dizer para você quem você é nessa nova natureza agora. Aleluia. Vamos lá. O pecado não terá domínio. Irmãos, eu fui na palavra pecado, e a palavra pecado aqui está no singular. Diga singular. Não é frutos, é natureza. Existe uma diferença de um fruto e existe uma diferença de uma natureza. Se você plantar um pé de limão ruim, né, e o limão der ruim, azedo demais, você não tem como ficar lidando com os limões e ficar pegando todo limão quando nasce lá na estação certa, porque toda estação que vai gerar os frutos vai ter o limão. Você tem que pegar e arrancar a árvore toda, a raiz tem que ser arrancada. Quando Deus lidou com o meu pecado e o seu pecado na cruz, Ele não lidou com os pecados, Ele lidou com uma natureza. Ele te arrancou do império das trevas e te trouxe para o reino do seu filho. Ele te arrancou aonde? Do lamaçal de pecado e te fez um filho amado. Você não tem que ficar lidando com as consequências. Porque você pensa ainda, irmão, que você é um pobre, miserável pecador. E um pobre, miserável pecador, e ainda quando peca, ainda se sente muito mal, porque ele acha que o Espírito Santo está apontando todos os erros dele ainda. Mas eu quero dizer para você, esse não é o papel do Espírito Santo. Quando eu fui para a palavra pecado, no hebraico é amartia. E essa palavra está dizendo equivalente, não ter parte em. O que é não ter parte? É que eu não tenho mais parte nessa natureza. Irmão, isso aqui é forte, isso aqui eu estou indo no hebraico agora. Eu falo assim, não, pecados, porque o pecado não é pecado, porque o pecado, porque a natureza do pecado não vai ter mais domínio sobre a sua vida. E essa palavra em hebraico, que significa não ter parte em, coletivamente, é um conjunto de pecados cometido, seja por uma única ou várias pessoas. O que isso quer dizer? Eu não faço mais parte dessa natureza. Eu não sou mais uma árvore de limão azedo. Eu fui enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. E quando os frutos estão sendo gerados, é os frutos de Cristo que está sendo gerado na minha vida. Não sou eu que tenho que ficar todo dia dizendo, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou desobedecer a Deus. Eu não levanto todo dia falando, eu vou agradar a Deus. Irmãos, quando eu entendo quem eu sou nessa nova natureza, a minha natureza quer agradar a Deus. E quando eu desagrado a Deus, eu fico ruim. Mas não é o Espírito Santo que está dizendo, não, você pecou. Não, o Espírito Santo está falando, ei, você é uma nova natureza. Ei, você nasceu de novo. Ei, você é filho amado. Se lembra quem você é. Olha para a cruz. Os teus pecados estão perdoados. E aí você consegue chegar a Deus. Você não está igual a Adão, correndo de Deus, com medo de Deus, porque está condenado. A condenação não te chega a Deus. A condenação te afasta de Deus. É por isso que Jesus veio, irmão. Eu disse para você domingo passado, aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Jesus olha para aquela mulher, olha para os acusadores e fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Jesus fala bem assim, ei,
Jesus podia falar para ela, eu posso te condenar, mas eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E Jesus falou assim, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Nem eu te condeno, porque ela não está condenada, ela tem poder para não pecar mais. Eu vou dizer para você, todos os dias da sua vida, se levante, não debaixo de condenação de culpa. Se levante entendendo quem você é. E quando você sabe quem você é, você tem uma identidade, você vive pelo que você crê. Aleluia! Vamos lá. Qual que é o motivo pela qual não há condenação? É porque todos os nossos pecados já foram condenados. Eu falei sobre uma natureza. Deus matou Adão na cruz. Porque a natureza adâmica, o segundo Adão, ele não teve pecado. O primeiro Adão cometeu pecado. Agora, quem me representa diante de Deus não é Adão. Quem me representa diante de Deus é Cristo. Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre, finalizar a mensagem de domingo, ver se eu consigo aqui agora, como nós podemos perceber que estamos debaixo de condenação. Como você percebe uma pessoa que está debaixo? A pessoa que está condenada, irmãos, ela dá alguns sintomas. Ela tem alguns sintomas que ela dá porque ela vai reagir de uma forma diferente. Uma pessoa condenada, a primeira coisa, ela tem uma sensação constante de incapacidade. Toda aquela pessoa, né, que se sente sempre incapaz, né, sempre se sente errado, sempre acha que alguma coisa, né, eu não consigo, eu não dou conta, é um sentimento sempre que ela é incapaz de fazer tudo. Você sabe que quando a pessoa ajoelha, ela chega diante de Deus e ela chega com uma oração errada: Senhor, eu sou um miserável, tadinho de mim, Senhor, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor fala assim: eu te conheço, eu sei quem que você é, você nasceu de novo, você é filho meu, tudo você pode naquele que te fortalece, você nasceu do alto, você não está sentado na terra, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Essas são as cláusulas da nova aliança. Só que você fica naquela oração, porque você está, na realidade, você está tentando convencer a Deus com a tua cosmimeração. Como é que é essa palavra mesmo? Cosmiseração. Que palavra abençoada, né? Você está tentando se sentir melhorzinho diante de Deus pelaquilo que você está condenado. E aí você se sente toda vez incapaz. E uma pessoa que pensa assim, ela não quer liderar, porque ela nunca acha. Irmãos, eu vou falar uma coisa: quando você acha que você não pode, é porque Deus pode na tua vida. Agora, se você tiver sempre um senso, né? Nossa, eu não sou digno. Irmão, quem é digno? Só Ele é digno. Eu não sou digno porque eu olho para mim. O problema é esse, você olha para você. A Bíblia chama nós não para olhar para nós. A Bíblia chama nós para olhar para o autor e consumador da nossa fé. Toda vez que você vai olhar para você, vai dar muita decepção e tristeza. Porque você não é perfeito e essa igreja também não é perfeita. Nós somos pessoas que estamos nos aperfeiçoando a cada dia pela obra do Espírito Santo. Ele está treinando você e ensinando quem você é agora. Aleluia. Então a primeira sensação é de alguém que está incapacidade, né? Ela não tem ousadia para orar, ela não quer liderar, ela se sente, às vezes ela senta, tem gente que gosta de sentar nos últimos bancos, mas tem gente que senta nos últimos bancos porque acha que não é digno de sentar nos primeiros. Né? Fica com medo. Amém. Aleluia. Ninguém me aceita. Isso é condenação. Tadinho de mim. O mundo está contra mim. Durante todo o tempo essa pessoa está debaixo de uma posição. Irmão, ninguém pode ser um vencedor debaixo de acusação. Eu vou repetir: um vencedor, ele tem que saber quem ele é em Cristo Jesus. Você não pode ser um crente vencedor se você estiver debaixo da acusação do diabo. Não é da condenação, não é da acusação do Espírito Santo, porque ele não está aqui para te condenar. Amém? Glória a Deus. Se você errou e você vai errar, você tem que entender que você tem o sangue do Cordeiro. Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Qual que é a segunda coisa que uma pessoa se sente condenada? Sempre procurando culpado. Aquela pessoa que sempre aponta para o outro, que sempre julga outro. É Adão. Adão, irmão. Senhor, mas eu não pedi mulher, né? Essa mulher que o Senhor me deu. Ele tenta trazer alguém para um problema com ele. Eu pequei, mas não pequei sozinho.
eu errei, mas não errei sozinho. E aí sempre aponta o dedo. Não, e aí você acha que aquela pessoa, às vezes, o pecado dela é muito maior que o seu. E aí você sempre tenta se justificar na sua mente, achando que você é melhorzinho que aquela pessoa. Então, se eu sou melhorzinho... Eu vou dizer uma coisa para você, porque eu falei domingo passado. Irmão, por achar que é melhorzinho, nós estamos tudo no inferno. É essa a realidade. Por se achar bom, não há nenhum justo, nenhum bom sequer, ninguém que sirva ao Senhor. Se você não tiver o Espírito Santo dentro de você, a vida de Deus dentro de você, você, irmãos, estava perdido. Aleluia. Ainda bem que Ele está dentro de nós, o Deus residente, o Espírito Santo dentro de nós. Então, essa pessoa, ela sempre está, o quê? Procurando culpado. É Adão, a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que me enganou, Senhor. Eu não pedi mulher. O Senhor me deu. Isso é coisa do Senhor. A gente às vezes culpa as outras pessoas com os nossos erros. Pessoa que erra e fala que o outro é culpado. O que é isso? Um sentimento de condenação, de culpa.